Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Henrique Correia, sou procurador do trabalho e professor de Direito do Trabalho. Gostaria inicialmente de cumprimentar os nossos alunos aqui presentes hoje. A Elisângela, a Horácia, e gostaria de agradecer a vinda lá de Natal, e nosso colega aqui de Brasília, o Marcelo. Muito obrigado pela presença. E você que está nos assistindo também pode participar do programa enviando e-mails para saberdireito@stf.jus.br. Você pode enviar questões, sugestões ou críticas. As questões serão todas respondidas. Para facilitar o nosso trabalho aqui, apenas indique a matéria, a aula e o professor. Tudo bem? Pessoal, só para a gente retomar, nas duas primeiras aulas nós falamos de proteção do trabalho da mulher, em seguida nós falamos de proteção do trabalho do menor, e agora nós vamos falar de férias, um tema importantíssimo para o direito do trabalho. E só relembrando, agora nós vamos falar de férias e nas próximas duas aulas nós vamos falar de estagiário e adicionais salariais. Vamos fazer agora o resuminho com todos os temas importantes de férias. Certinho? Pessoal, o primeiro tópico ligado a férias é bem simplesinho, é que possui férias apenas o empregado. Trabalhador autônomo eventual não tem direito a férias. Certinho? Então, férias é um direito específico do empregado. A segunda observação, ainda introdutória, é o seguinte: períodos de descanso. Acompanhem comigo. Quando nós falamos em períodos de descanso, para ficar mais fácil de nós memorizarmos, tem que vir 3 períodos de descanso à sua mente: intervalos, descanso semanal remunerado e férias. Então, períodos de descanso, intervalos, descanso semanal remunerado e férias. Nós vamos falar do terceiro período de descanso, férias. Ainda dentro da introdução, pessoal, férias. Tem previsão constitucional, né, aquele arcabouço jurídico, a fundamentação jurídica que nós sempre temos de ter em mente para usar em todos os concursos, inclusive na nossa atuação prática. Férias, tem previsão em convenção internacional? Tem. Está previsto na Convenção Internacional 132. Férias está previsto na Convenção Internacional 132. Está previsto na Constituição? Previsão constitucional. Artigo importante, hein, pessoal? Artigo 7º, inciso 17. Artigo 7º, inciso 17. E, por fim, legislação. Legislação infraconstitucional, onde que está previsto na CLT, Henrique? Anote aí, pessoal. Ver os artigos 129 até o artigo 153. 129 a 153. Certinho? Dentro da introdução, não me esqueço essa perguntinha, quando eu fui fazer concurso no Rio Grande do Sul, teoria da desconexão. A teoria da desconexão, e estava assim, disserte sobre teoria da desconexão. O que é a teoria da desconexão? Ainda aqui, né, na parte introdutória. É o empregado descansar do trabalho. Desconectar do trabalho. Tudo bem? O candidato, nesse concurso, deveria dissertar sobre férias, intervalos e descanso semanal remunerado. Mais especificamente, as férias. Certo? Teoria da desconexão é uma teoria já um pouco antiga, mas pode vir no nosso dia a dia. Na introdução ainda, pessoal, natureza jurídica. Qual a natureza jurídica das férias? E para não ficar teórico aqui nessa conversa de hoje, quando nós falamos em natureza jurídica, qual a característica essencial das férias? Pessoal, as férias têm natureza jurídica de interrupção do contrato de trabalho. Como é que é, Henrique?
durante as férias, o empregado não trabalha e recebe normalmente. Natureza jurídica de interrupção. Não trabalha e recebe normalmente. Se você quiser gastar um pouquinho e elevar um pouquinho o nível aqui da nossa conversa, você pode colocar também, tem alguns autores que falam, que defendem a natureza jurídica de um dever, ou de um dever e direito. Direito-dever, Henrique, para mim ficou teórico. Natureza jurídica de direito-dever, pessoal, acompanha aqui. O empregado tem o direito de usufruir das férias e um dever de não trabalhar durante as férias. Então, tem natureza jurídica de um direito-dever, porque ele tem o direito das férias, mas não pode trabalhar. Tem o dever de não trabalhar durante as férias. Nós vamos comentar. Certinho? Essa é a parte introdutória. Passemos agora aos tópicos específicos da nossa aula de hoje. O primeiro, pessoal, que eu gostaria que vocês anotassem aí para a gente conversar é período aquisitivo. Período aquisitivo de férias. O que é o período aquisitivo de férias? Para eu adquirir o direito de férias, eu preciso trabalhar durante quanto tempo? Preciso trabalhar durante 12 meses. Então, período aquisitivo é o trabalho durante 12 meses para que o empregado adquira o direito de férias. Certo? Isso é chamado de período aquisitivo. Depois nós vamos comentar o período concessivo, quando ele vai usufruir das férias. Próxima observação específica, talvez uma das partes sim, que o candidato tem que memorizar para todo tipo de concurso, desde um concurso de nível médio até a magistratura, é duração das férias. Pessoal, às vezes, algumas pessoas falam no dia a dia, né, que o empregado tem 30 dias de férias. Essa informação está correta? Anote aí, duração do período de férias, ver dois artigos da CLT, o artigo 130 e o artigo 130A da CLT. Qual a duração das férias do empregado? A respostinha é: depende. Depende do quê? Depende de quantas faltas ele teve durante o período aquisitivo. Para não ficar teórico, se você quiser colocar, a duração das férias está intimamente ligada às faltas injustificadas. A duração das férias é proporcional às faltas injustificadas. Certo? Quantos dias de férias tem? Depende quantas faltas injustificadas o empregado teve. Henrique, para mim ainda está teórico. Você quer ver, pessoal? Depois você dê uma olhadinha no artigo 130 da CLT, você vê quantos dias o empregado tem de férias. Tem 30 dias de férias se o empregado não faltou até 5 vezes, de forma injustificada. Terá 30 dias de férias se ele não faltou até 5 faltas injustificadas. Terá 24 dias de férias se ele faltou até 14 vezes. Se ele faltou 14 vezes de forma injustificada, as férias são reduzidas para 24 dias. Acompanhe comigo. Terá 18 dias de férias, apenas 18 dias de férias, se ele faltou até 23 vezes. E, por fim, apenas 12 dias, aí se faltou até 32 faltas. Certo? Se faltar mais de 32 dias, aí perde o direito de férias. Faltou mais de 32 dias, perdeu as férias. Então, quantos dias de férias o empregado tem para a gente memorizar? Depende de quantas faltas injustificadas ele teve. Pessoal, eu não sou parente da mãe de Ná, mas eu tenho certeza que vai cair para os senhores. Quem está prestando concurso aqui especificamente agora. Vai vir uma perguntinha no concurso assim: João faltou 20 vezes, Mário faltou 5 e Maria faltou 12. Respectivamente, quantos dias de férias eles têm? E aí você tem que saber de cor. Então, nas suas anotações, coloque aí: é imprescindível memorizar o artigo 130. Certo? É imprescindível. Se não cair essa pergunta no concurso de vocês, que é uma pergunta clássica desde a minha época, eu vou mudar o meu nome.
é certeza que vai cair. Pergunta clássica, tá? Aí dentro, coloque assim, faltas justificadas. Eu faltei do trabalho hoje porque eu estava doando sangue. Eu faltei do trabalho porque eu tive um familiar que faleceu. Faltas justificadas não levam ao desconto das férias. Então, coloquei faltas justificadas não levam ao desconto das férias. Tem duas súmulas que você precisa anotar. É a súmula 46 e súmula 89. Certinho? Faltas justificadas. Faltas previstas em lei. Segunda observação, ainda dentro de duração das férias, eu queria que você anotasse aí regime por tempo parcial. Acompanhe comigo, pessoal, regime por tempo parcial, entre parênteses, artigo 130A da CLT. Olha, pessoal, isso aqui é da época do governo Fernando Henrique, né? Foi uma alteração feita na CLT. Criou-se o regime por tempo parcial. O que era isso? O que é isso? Né? O que era, não? O que é isso? É o empregado que trabalha, no máximo, 25 horas semanais. Nos Estados Unidos tem uma part-time job, né? Aqui no Brasil nós temos o regime por tempo parcial. Trabalha-se no máximo 25 horas. A jornada é reduzida? Reduzida. Se a jornada é reduzida, acompanhe comigo, a duração das férias também é reduzida. Então coloque assim, ó, regime por tempo parcial, no máximo 25 horas semanais. Como a jornada é reduzida, duração das férias também é reduzida. Memorizar o artigo 130A. Henrique, para mim ficou teórico. Dê um exemplo. Aqui, ó. No máximo, esse empregado vai ter quantos dias de férias? No máximo, 18 dias de férias. Se ele tiver uma jornada de 22 a 25 horas semanais. Se ele tiver jornada de 20 a 22 horas, por exemplo, aí já reduz para 16. E assim por diante, depois dê uma olhadinha nesse quadrinho. Artigo 130A. Certo, pessoal? Não esqueça desses dois quadrinhos. Tudo bem? Próximo tópico aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, é para a perda do direito de férias. Vimos a duração, agora nós vamos tratar de perda do direito de férias. Se você quiser anotar o artigo para ficar, né, mais organizado, está previsto no artigo 133 da CLT. Então, eu vou falar 4 hipóteses, mas as 3 primeiras, né, você precisa saber de cor. Pessoal, quando que o empregado perde o direito de férias? Primeiro caso, se você quiser colocar para memorizar, benefício previdenciário. Benefício previdenciário. Acompanhe aqui comigo, por favor, senão a aula vai ficando teórico, né? O direito é uma matéria teórica, vamos trazer o direito para o dia a dia. Eu tinha uma secretária, alguns anos atrás, e na época que eu não estava no serviço público, e aí ela teve vários afastamentos pelo INSS. Né? Ela estava doente, afastada. Um afastamento ela ficou 4 meses, né, sem trabalhar, afastada pelo INSS. Depois ela ficou mais 4 meses afastada, isso no mesmo ano. E um belo dia ela chegou e falou assim, Henrique, agora nós precisamos ver minhas férias. O que eu falei para ela? Falei, escuta, quando ultrapassa 6 meses de afastamento em razão de benefício previdenciário, o empregado perde o período aquisitivo, perde o direito de férias. Reinicia-se um novo período. Ela perdeu o direito de férias, perdeu aquele período aquisitivo. Então, primeiro caso, afastamento por mais de 6 meses em razão de benefício previdenciário. Por exemplo, auxílio-doença. Afastamento, grifa aí, por mais de 6 meses, tá bom? Para tentar fechar todos os pontos aqui, pessoal, tem um benefício previdenciário que é o peguinha aí, que você não pode esquecer, que é a licença maternidade. A licença maternidade, a empregada fica afastada e conta como trabalho efetivo. Então, benefício previdenciário, exceto a licença maternidade. Segundo caso que perde o direito de férias,
paralisação da empresa. Paralisação da empresa por mais de 30 dias. Paralisação da empresa por mais de 30 dias. A empresa ficou paralisada, o maquinário deu algum defeito, o empregado fica em casa, fica recebendo. Se ultrapassar a 30 dias, hora que ele retorna ao trabalho, começa a contagem de um outro período. Ele já perdeu as férias, tudo bem? Porque ele descansou por mais de 30 dias. Acompanhe comigo. Henrique, ele ficou em casa 30 dias descansando? Ficou. Perdeu o direito de férias? Perdeu, porque ele já descansou os 30 dias. Agora, como que fica isso aqui, ó? Como que fica 1/3 a mais que a gente tem nas férias? Pessoal, a paralisação, ele fica parado, ele fica descansando em casa? Fica. Perde o direito de férias? Perde. Mas o empregador continua obrigado a pagar o adicional de férias, 1/3 a mais. Esquece disso não. Então, na paralisação da empresa, o empregador continua a pagar 1/3 a mais de férias. Certo? Terceira hipótese também que é importante, licença remunerada. Licença remunerada. O empregador concede uma licença remunerada, porque tem previsão no acordo coletivo, por exemplo. O empregado fica nessa licença remunerada por mais de 30 dias, logo perde o direito de férias, porque ele já descansou por mais de 30 dias. Então, licença remunerada por mais de 30 dias, perde o direito de férias, porque já descansou. Nesse caso, é o mesmo raciocínio do anterior. O empregador continua obrigado a pagar 1/3 a mais. Certinho? Essas três hipóteses são as principais. A quarta hipótese, pessoal, a quarta hipótese é raríssima na prática. Então, para os advogados que lidam na prática, nós vamos ver com pouca frequência. Agora, para o concurseiro, precisa memorizar. A quarta hipótese, coloque aí. Se houver o desligamento do empregado e ele não for readmitido em 60 dias. Se houver o desligamento, a saída do empregado, e ele não for readmitido em 60 dias. O que acontece? O empregado pediu demissão e não foi recontratado em 60 dias. Aquele período anterior, ele perde. Por que, Henrique, é difícil ver na prática? Porque o empregado pede demissão e já recebe o quê? As verbas rescisórias, inclusive as férias proporcionais. Dificílimo de ver na prática, tá bom? Pessoal, falamos dessa parte um pouco mais técnica, agora o terceiro ponto aí, específico de férias. Por gentileza, coloque período concessivo. Período concessivo. Olha, se de um lado nós temos o período aquisitivo, trabalha 12 meses para adquirir as férias, de outro lado nós temos o período que? Concessivo. O período de 12 meses que o empregador tem que conceder as férias. Vou repetir, é o período de 12 meses que o empregador tem que conceder as férias. Vamos trazer o direito para o dia a dia? É muito comum lá na procuradoria nós recebermos denúncia. O trabalhador vira e fala assim, ei, doutor, vim aqui porque o empregador está me perseguindo. Ah, está perseguindo? O que é? Falou, não, eu quero usufruir das férias com meus filhos. E ele não deixa. Falou assim, mas e aí? Não, ele só quer que eu usufrua das minhas férias em março, setembro, meses que meus filhos não estão podendo sair de férias comigo. O que eu faço com essa denúncia? Arquivo. Por quê? Quem escolhe a data das férias? Anote aí. Compete exclusivamente ao empregador decidir o momento das férias. É poder do empregador. Tudo bem, pessoal? É o empregador que escolhe a data das férias e não o empregado. Certo? Vamos elevar só um pouquinho o nível? Coloque assim, ver o enunciado 21 da primeira jornada. Ver o enunciado 21 da primeira jornada do TST. Dentro aí, período concessivo. Enunciado 21. Pessoal, o que prevê esse enunciado 21? Também é específico aqui para quem está prestando concurso. Tá certo, é o empregador que escolhe suas férias. Mas dentro do possível, sempre que possível, o empregador tem que o quê? Ouvir o empregado. Sempre que possível, o empregador deve ouvir o empregado para os dois escolherem a data das férias, certo?
Eu acho bem interessante esse posicionamento aqui, é apenas um estudo, um direcionamento da magistratura e do Ministério Público, né? Mas há uma tendência. Certinho? Período concessivo, é isso aí. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, tem algum empregado que pode escolher a data das férias? Sim ou não? Pessoal, tem um empregado que pode escolher a data das férias. Anote aí, exceção. Quem é ele? Quem pode escolher a data do período concessivo? É o empregado menor de idade. É o adolescente. Ele tem o direito, nós vimos isso na aula passada, de coincidir as férias escolares com as férias no trabalho. Certo? Tem um peguinha antigo, né? Você não vai cair nesse peguinha. Fala assim, o menor tem direito de férias em janeiro. Certo ou errado? Só está errado. Quem falou que as férias escolares é em janeiro? E se a escola dele ficou em greve? Então, tem o direito de coincidir as férias escolares com as férias no trabalho. A CLT não coloca um mês específico. Certinho? E dentro dessa exceção, eu queria que você colocasse aí, membros da mesma família. Membros da mesma família. Eu trabalho junto com a minha esposa, por exemplo, numa empresa. Eu vou sair de férias, vou sair em férias e ela vai ficar trabalhando. Nós temos o direito de usufruir das férias conjuntamente, simultaneamente. A CLT fala assim, ó, membros da mesma família têm o direito de usufruir das férias, né, simultaneamente, desde que não resulte prejuízo ao empregador. Tem o direito, desde que não resulte prejuízos à empresa. Então, imaginemos uma empresa que o marido e a esposa trabalham no departamento pessoal. São imprescindíveis ao funcionamento do departamento pessoal. O empregador vai deixar sair os dois juntos? Não, porque nesse caso resulta prejuízo. Certo? Qual é a única exceção, então? É a do adolescente. Certo? Dentro ainda de período concessivo, que é esse período de 12 meses para usufruir as férias, queria chamar a atenção de vocês para a comunicação das férias. Comunicação das férias. Vamos trazer o direito para o dia a dia? Semana passada, estava lá em casa, chamei a nossa empregada doméstica e falei assim, olha, eu estou aqui te comunicando que no mês de maio a senhora estará de férias. Ela falou, nossa, doutor, mas maio ainda? Né? Então o senhor podia ter falado mais para perto, não tem problema, pode me falar um dia, 2 dias antes. Eu falei assim, na CLT tem a obrigatoriedade de comunicar as férias, o empregador tem que comunicar as férias com quanto tempo de antecedência? 30 dias de antecedência. Então coloque aí, pessoal, a comunicação tem que ser no mínimo 30 dias de antecedência. O que eu fiz? Eu passei o papelzinho para ela, falei assim, assina aqui. Ela falou, ai doutor, mas para que eu vou assinar esse papel aí de comunicação das férias? Falei, porque você tem que estar ciente. A CLT fala no mínimo 30 dias e o empregado tem que dar o quê? Ciência da comunicação. Não se esqueça disso. Certinho? 30 dias e tem que dar ciência, tem que dar o recibo. Não esqueça disso. Pessoal, a aula vai ficando, está muito básica, vamos elevar um pouquinho o nível. A perguntinha que pode surgir no dia a dia é o seguinte, e se o empregador não comunica com 30 dias de antecedência? Qual a consequência? Você chega e fala assim, amanhã está de férias. Ah, então amanhã eu já posso sair, amanhã está de férias. O empregador que faz isso, qual a consequência? Ele tem que conceder um novo período de férias? Excelente pergunta. Então anote assim, a ausência da comunicação gera 2 consequências. Primeira, agora veja gente, estou falando assim, a ausência da comunicação de 30 dias. O empregado usufruiu das férias, saiu em férias. Só que ele não foi comunicado com 30 dias. Gera 2 consequências. A primeira, autuação. Será multado pela fiscalização do trabalho. O empregador será autuado. Segunda consequência. Segunda consequência, eu acho bem interessante, só 2 autores falam sobre isso. É o seguinte, esse nosso empregado do exemplo, que não foi comunicado com 30 dias, ele queria ir para onde? Ele mora no estado
de São Paulo, por exemplo, e queria ir visitar o seu filho em Roraima, em Boa Vista. Mas para ele comprar as passagens aéreas, ele precisava de uma certa antecedência. Ele teve um prejuízo nesse caso? Teve. Então anote aí, a segunda consequência, se o empregado sofreu algum prejuízo, cabe ação de indenização por danos materiais ou por danos morais. Desde que comprovado que teve prejuízo, indenização por danos morais ou materiais. Certinho? Mas precisa comprovar. No caso da passagem aérea, eu acho assim bem ilustrativo. Henrique, responde para mim o seguinte, ele tem que conceder um novo período de férias? Não precisa. Tá? Não há necessidade de conceder um outro período de férias. Pessoal, próximo tópico, acabamos o período concessivo, aspectos gerais. Eu queria só chamar uma última observação. Essa observaçãozinha está no artigo 138, dentro de período concessivo ainda para a gente matar tudo. Coloca assim, trabalho durante as férias. Trabalho durante as férias. É comum no Brasil o empregado sair em férias e arrumar um